homens que choram o pouco e de quem não tem. E numa alegre música surge uma triste dança que não embalsama a dor do conteúdo, que não embalsama a dor do conteúdo. Obrigado. Não me peças sorrisos. Não me exijas glórias, que sou eu, o soldado desconhecido da humanidade. As honras cabem generais. A minha glória é tudo o que padece. Os meus sorrisos, tudo o que chorei. Nem sorrisos, nem glórias, apenas um rosto triste. Apenas um rosto triste. De quem constrói a estrada? Porque há de caminhar pedra após pedra em terreno difícil. Um rosto triste, pelo tanto esforço perdido. O esforço dos tenazes que se cansam à tarde, depois do trabalho. Uma cabeça sem louros, porque não me encontro por hora, no catálogo das glórias humanas. Não me descobri na vida de céus desbarpados. Escondo os caminhos, porque hei de passar. Mas hei de encontrá-los e segui-los, seja qual for o preço. Então, no novo catálogo, mostrar-te-ei o meu próximo, coroado de ramos de palmeira. Terei para vós, terei para ti. Os serviços que me tens. Acostuma. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a presença de todos. Agradecer porque hoje é um dia, num país como o nosso, um dia em que na verdade sentimos o peso da história e o peso da cultura. Há aqui o espectro da fundação do país. Por quê? Porque em 1975, a 10 de dezembro, era então, digamos, criada oficialmente a União dos Escritores Angolanos. E 10 de dezembro é também uma data importante, porquanto se celebra oficialmente a existência do partido no poder, o MPLA. Está, desde que o país é país, está no poder. E então, desde dezembro, como podemos ver, para um país como o nosso, que vem de uma realidade socialista, esta data vai ter muita relevância, vai ser uma data importante. Ora, então, sendo importante, vamos ter um conjunto de atividades estas culturais, atividades estas literárias, atividades estas políticas, em volta, então, do partido que governa e em volta de muitas instituições. Então, podemos refletir, criar aqui comunicações a respeito do 10 de dezembro. No Estado angolano, quais são o impacto desta data, e pesa um pouco mais por ser também por incrível, e não dizemos que não tem como parar o vento com as mãos. Desde dezembro também data em que celebra os direitos humanos, essa celebração dos direitos humanos, que hoje vão refletindo, vão trazendo muitos problemas, porque vemos que afinal, como na Revolução dos Bichos de George Orwell, a tradução em português da obra Animal Farm, vamos notar que afinal alguns são mais iguais do que os outros. Então, desde dezembro podemos refletir a respeito dos direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos, as constituições dos países
os códigos penais e outros documentos do direito positivo. Também podemos levar para o campo do direito natural e os outros campos do direito em si. Ora, nós vamos fazer aqui a nossa comunicação, trazer aqui o aspecto interessante. Por quê? Porque este trabalho aqui apresentado vai ser publicado na Eslovénia. Há tendências para publicação na Eslovénia e também pelo ano uma parte deste trabalho vai ser publicada também aqui, em forma de e-book, ou seja, porque este trabalho é um lado que é um glossário de neologismos encontrados na obra Undeng, de Jacinto de Lemos. Nosso tema é neologismos em Undeng e começamos aqui a dizer então o porquê deste tema. Acontece que a língua funciona como um sistema aberto. Quando falamos de um sistema aberto, estamos a dizer que ele é organizado, mas permite que os indivíduos, que falantes, tenham então a liberdade de criar palavras, de criar termos, e estes vão também enriquecer o léxico de uma língua. O que vai acontecer é que com o tempo vamos notando que surgem novas realidades, e esse poderá ser um problema das línguas bantu, por exemplo. Como dizer computador em quimbundo? Por exemplo, seria, vamos refletir em torno disso. Será que temos alternativa? Podemos criar ou emprestamos um termo às línguas de onde então surgiu em primeiro lugar a sociedade, de onde surgiu em primeiro lugar este objeto? Fica a reflexão. O léxico pode ser enriquecido então de duas formas. Por um lado, por palavras novas, essas palavras novas que podem surgir através da utilização de processos morfológicos de criação de palavras que a língua fornece, e um outro meio que vai ser então por processos não morfológicos. Estamos aqui a dizer que os processos morfológicos serão aqueles que são próprios das línguas, e os não morfológicos serão aqueles que se têm como alternativas para a criação. Por exemplo, quando eu pego uma expressão e atribuo a essa expressão a carga de uma palavra, água do chefe, por exemplo. Digo água do chefe, poderia ser isso é uma frase, água do chefe, por exemplo. Mas eu dou a essa expressão um único significado, que é então de bebida caseira quente. Muita gente gosta, feliz ou infelizmente. E o que é que nós vamos procurar aqui? Vamos procurar trazer então um campo pouco explorado por aqui ainda em Angola, que é o sentido do uso artístico das palavras, os vocábulos. E o nosso ponto, como vocês já têm noção, é então a obra do escritor Jacinto de Lemos. O que é que nós podemos dizer de Jacinto de Lemos? De Jacinto de Lemos, nós podemos dizer que escritor angolano, membro da União dos Escritores, nasceu a 2 de janeiro de 1961 e fez os estudos primários e secundários em Luanda. Está vivo ainda, Jacinto de Lemos, não é? Normalmente dizia o mais velho Álvaro que nós gostamos muito de falar das pessoas quando já vão para outra dimensão.
E isso não é positivo. Temos que falar das pessoas enquanto estão vivas, para que elas sintam e concordem ou discordem. Tem que ter essa possibilidade. Pode-se dizer que no processo dele da escrita, que é aqui o nosso objeto, ele escreve romances, assim lemos. Não conhecemos um texto poético de Jacinto Lemos, conhecemos as obras dele, são todas romances. E uma coisa que andou por aqui a acontecer durante muito tempo, e em obras, e hoje vamos notar isso, ainda como história, porque a história, infelizmente, não mente quando verdadeira, é que as obras publicadas durante muito tempo, quer pela União dos Escritores, enquanto editora, e outras, aparecia como prosa, e em outras, quando são poemas, aparecia como poesia. Isso hoje nota-se que, na verdade, falhamos nesse aspecto. Muita gente falhou nesse aspecto, porque nós podemos ter um texto escrito em prosa. A escrita em prosa é diferente da escrita, por exemplo, digamos, do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, eu posso escrever em prosa um poema. Eu posso escrever um poema em prosa, queremos isso dizer. Ou também posso escrever uma narrativa em versos. O que nós notamos é que as obras publicadas, que eram então poemas, apareciam nas capas, aparecia mesmo a expressão poesia, quando na verdade todo o texto artístico tem que ter poesia. Poesia é a alma do texto. E podemos ter também um poema escrito em prosa, ou seja, a prosa é aquele modo linear, o modo que nós hoje usamos muito para escrever os documentos oficiais, os romances, os contos. Então, este modo linear de escrever é que nós chamamos de prosa. Agora, o outro modo, que está escrita em versos, associa-se normalmente a escrita em versos à poesia, aos poemas. Isso não é bem verdade. Podemos ter algo escrito em verso que não seja poema. Okay? Pode carecer desses elementos. Pode carecer dos elementos típicos de um texto poético. Um texto poético é diferente de um texto narrativo. E deixa aqui ressaltar um ponto. Antes de existir essa forma linear que nós hoje muito utilizamos para escrever os documentos, cartas, existiu a forma versificada. Ou seja, o verso, a escrita em verso, é anterior à escrita em prosa. Só para problematizar um pouco o que nós andamos a ver aqui em muitas obras feitas dos anos 75 até mais ou menos os anos 2004, 2005. Notando muito isso. Voltando ao Jacinto de Lemos em torno da sua escrita, vê-se que a narrativa, já que ele escreve textos aqui, contos e romances, propriamente romances, então, ele escreve narrativas, e essas narrativas caracterizam-se pelo modo, primeiro, como ele apresenta a paisagem social. O que é que nós estamos a falar de paisagem social? Ele normalmente vai colocar a sua escrita, o ambiente vai ser então a zona periférica, raramente é as zonas do asfalto, digamos aqui o centro, a cidade como nós conhecemos, deixada pelo colono. Aqui é importante porque estamos a querer dizer que de logo é um escritor que se demarca de muitos.
Tanto foi assim que há algumas das obras dele, ele tem 4 obras publicadas, e a última obra, por exemplo, Chipunhon, foi lançada no Kazenga. Só para ver, isso não é normal. Não é normal lançar obra literária no Kazenga. As pessoas que estão no Kazenga querem vir lançar a obra literária no Eixoto, digamos aqui, no centro. Camões, União dos Escritores, Biblioteca Nacional, por exemplo, e outras casas que nós conhecemos. Continuando, ele vai trazer então uma paisagem suburbana, normalmente de Luanda. Estamos a falar aqui da periferia, mas uma periferia abrangente mesmo, porque ele vai escrever, por exemplo, sobre Kazenga, Sambizanga, um pouco daquele lado do Cacoaco, um pouco desse lado do Rangel também. A obra vai circular neste meio de Luanda, mas propriamente nesses topoi. Quando falamos de topoi, estamos a falar de lugares, um termo mais técnico. Depois, outro aspecto a se destacar é o lado psicológico dos personagens. O humor é muito notado nas personagens de Jacinto de Lemos. Depois, relações conflituosas. Vamos ver isto também. A querer dizer o quê? Quem viveu na periferia, como eu, o que vamos notar é o quê? As pessoas amam-se tanto e também colocam-se muito na vida dos outros. Tanto que sabe, olha, faz tempo que não te vejo, onde é que você anda? Olha, estás gordinho, parece que agora estás a viver melhor. Olha, estás um pouco mais claro. Então as pessoas conhecem-se assim e tendem, pelo vínculo social, então tendem muitas vezes a se colocarem nesta posição, tendem muitas vezes a fazer as coisas tendo aqui em conta então, o familiarismo. Há uma máxima, por exemplo, nós muito utilizamos, que vizinho é família. Vamos notar então isto, relações conflituosas. Ele vai trazer na narrativa questões, por exemplo, dos mercados informais, lutas entre peixeiras e os miúdos ou os jovens que vão para lá também fazer algum trabalho, para ganhar alguma coisa, mas que às vezes acabam por criar um ambiente menos saudável. Vai trazer a questão das crianças que vão, por exemplo, aos mercados e outros sítios roubar alguma coisa, mas sempre no sentido inocente. Eu, por exemplo, nós quando éramos um pouco mais novos, íamos para o mercado do Asa Branca com um anzol ou qualquer coisa e tirávamos alguns calções para jogar futebol. Isso é uma parte. Vamos notar esses elementos na obra do Jacinto de Lemos. Vamos ainda notar, então, do ponto de vista da linguagem, os diálogos, a narração dos fatos, a descrição dos ambientes que então, vão interagir, aí então, os personagens. Vamos notar aqui esses aspectos. Diz Cristóvão Neto que Jacinto de Lemos é um verdadeiro operário da palavra. Um verdadeiro operário da palavra. Um griot. Esse griot, o que é um griot? Um griot é aquela pessoa que recolhe histórias ou poesia lírica, poesia oral, próprias de um povo que não leva muito em conta a questão da escrita, e este encerra para si e é capaz de contar aos outros. Só por essa razão, a título de exemplo, é que nós hoje temos
contacto em África com muita coisa dos nossos antepassados. É todos esses provérbios que estamos aqui a dizer, vizinho em família, por exemplo, não se olha, não se questiona o sexo de um cão. Outro é cu de bana, cu de minha ou cu de ló, por exemplo. Esses provérbios que quem dá espera receber, quem recebe espera que esse também venha a dar. Vamos encontrar todo este saber. Foi passado por mais velhos, foi passado então por mais velhos que conhecem a oratura angolana. Então, ao fazerem esse trabalho, eles funcionam como griot. Griot é o contador de histórias, aquele que recolhe histórias e conta. E hoje, por exemplo, estava aí, fora e convidado o escritor para estar aqui. Já sempre lemos disso, segundo David Capelenguelo, o secretário-geral da União, que está a recolher histórias, está no Bengo a recolher histórias. Isso é um trabalho de um griot. Bom, em suma, podemos dizer que o belo, o cativante e o discurso recriado em prosa vai estar assente aí na criação ou nas obras de Jacinto de Lemos. Atenção que Jacinto de Lemos, muitas vezes nós atribuímos muito valor ao Luandino Vieira como criador de neologismos ou como um escritor que reinventa a língua portuguesa angolana. Mas o que eu noto, que estudei os dois, é que enquanto Luandino vai escrever num estilo mesclado entre o quimbundo e o português, e usando a sua criatividade traz neologismos propriamente ditos, por exemplo, aqui hibridismos, falamos de hibridismos, estamos a falar de neologismos criados a partir de duas línguas diferentes. Quando eu digo, por exemplo, vamos lá imaginar, sunguilar. Sunguilar é um verbo em português, mas que tem uma base quimbundo e só a terminação, a R, a vogal temática e a desinência é que são então portuguesas. Vamos ver, por exemplo, mais um outro termo que nós podemos ter aqui em conta de hibridismo, por exemplo. No Brasil eles gostam de dizer, por exemplo, escanear, e nós também aqui usamos muito escanear. Essa palavra escanear tem uma base, a base scan é inglesa e depois tem a terminação que é portuguesa. Então, isso vai acontecer muito. Em Luandino, o linguajar vai ser um pouco mais artístico, um pouco mais fora do natural, mas muita gente apresenta como o natural dos angolanos. Eu não concordo com isso. É um pouco mais típico do próprio Luandino, do estilo dele de fazer a literatura, que bebeu muito de Guimarães Rosa. E ele próprio assume, tal como Mia Couto assume. E hoje são criadores de neologismos. E na língua portuguesa, Guimarães Rosa é dos grandes criadores de neologismos. Senhores, podemos dizer então que Jacinto de Lemos apresenta um discurso mais voltado para o linguajar popular do que Luandino Vieira. Ou seja, estamos a querer dizer que o Jacinto de Lemos, quem lê a obra, mas parece que, como então? Como é que se mesmo escreveu assim? É que ele escreve mesmo do jeito que nós falamos. Por exemplo, nós temos o hábito de, vamos lá imaginar, às vezes comemos as desinências em alguns verbos. Verbo morar. Muita gente diz verbo morar, em vez de verbo morar.
verbo morar. E o Jacinto Lemos escreve mesmo assim. Ela disse, por exemplo, ela disse verbo morar. E o Jacinto Lemos não vai aumentar o R, ele põe mesmo aí o A, e até põe as acentuações próprias. Por exemplo, essa questão da subida do A, nós vamos notar aí. Do Jacinto de Lemos, quanto às atribuições honrosas, estamos a falar de prêmios, distinções. Ele recebeu a menção honrosa do prêmio Sonangol de literatura pela obra Undeng, que é a primeira obra dele, foi o nosso objeto de estudo. Isto aconteceu em 1986. Em 2002, conseguiu o prêmio Sonangol de literatura com a obra A Dívida da Peixeira, uma obra interessante. Ela apresenta dos aspectos interessantes, cenas de feitiço e outras. As obras, como já dissemos, são 4 obras, e destas 4 obras, começando com Undeng em 1989, O Pano Preto da Velha Mabunda em 1997, A Dívida da Peixeira 2001 e a última obra que publicou foi Chicunhon. Chicunhon é interessante porque ele vai trazer a questão dos grupos. Quem vive na periferia sabe. Os grupos hoje cada vez um pouco mais reduzidos, porque hoje, devido ao capitalismo, hoje as pessoas querem assaltar bancos, querem assaltar armazéns e já não querem mais estar na rua a lutar, por exemplo, aquilo que nós chamávamos granilho, por exemplo, que era a luta de rixas entre grupos. Existia, por exemplo, vamos lá imaginar, aqui em Luanda, por exemplo, no município de Luanda, hoje município de Luanda, Luanda capital com o município de Luanda, tem, por exemplo, os HDA e tinha lá nos combatentes, por exemplo, os Alameda, não é mais ou menos isso, tanto que o cantor Bruno M teve alguns dentes fora da boca, que dizem por causa de uma dessas brigas. Lá para a zona do interior da periferia, por exemplo, no Kazenga, havia um grupo muito famoso, que é o grupo dos Derrabos, os Derrabos, e tinha o grupo também os de sangue, por exemplo, quer dizer, tinham sempre essas qualidades. E nós vamos notar isso na obra, por exemplo, em Chicunhon vamos notar mesmo esses aspectos. De pessoas que, e nós aqui sabemos que, por exemplo, na periferia, falava-se de um tempo, um jovem conhecido como Zidane, ou que dizia-se que tinha feitiço de lutar, que desaparecia. Todo esse mito próprio do realismo animista que existe em África, vamos encontrar isto na obra de Jacinto de Lemos. Aconselho a lerem Jacinto de Lemos. É isto. Quanto à obra Undeng, podemos dizer que, em síntese, narra a história de um homem que aqui vai falar da sua infância, como diz o título, Undeng. Undeng em Kimbundo é infância. Ndeng, criança, Undeng, infância. Até a juventude, aventuras de criança, aquelas crianças que nós no bairro chamamos criança joada. Então, o Januário, que é o personagem tipo, o Janeiro, não é Janeiro. Janeiro, o Vírus gosta muito dessa obra, porque fez umas publicações aí sobre a obra. Eu vi, na altura, quando eu disse que escrevi sobre isso. Então, Janeiro é mesmo uma criança joada, muito joada. E aí o humor vai se notar muito, a inocência em si também. As aventuras de Janeiro, fase de escolarização, o que o Janeiro faz na escola não é boa coisa, ele e o seu grupo. E depois então, aquela fase em que as pessoas já querem viver a dois, vai trazer a questão do namoro de Janeiro com uma jovem Joaninha, mestiça, que acontece que
E nós às vezes vemos que, bom, às vezes as mulheres não gostam muito de homens que estão sempre atrás da cola delas. Não é? Eles querem ver aquele que menos se interessa por ele, ou o mais irritante. E que o paralelismo, o NGA vai dizer que good girls têm quedas por bad niggers. Então, para refletirmos. E a nossa abordagem é sempre nessa perspectiva dialética e não numa perspectiva muito técnica, muito sem substância. Então, o nosso discurso é sempre construído a base no saber endógeno, que vamos aqui a dizer o conjunto de saber africano, provérbios, máximas, a técnica literária própria da ciência e depois então outros campos de saber, que hoje se chama a multi-arte. Bom, vamos notar isto porque janeiro era o que menos se interessava por Joaninha. E depois então havia aquela coisa de que os amigos de janeiro, né, faziam cartas e mandavam entregar. Como naqueles tempos se conquistava por cartas, não é como agora nós corrompemos, né? Agora é, digamos, papo reto, é assim que nós costumamos a chamar. Naquele tempo as pessoas, a conquista era por cartas. Manda a carta e depois tem que ser aceito ou não. Então janeiro é o que menos se interessava por Joaninha. Mas Joaninha escolhe janeiro, afinal, até como namorado. Isso irritou os amigos. Eu ciúme, porquê? Você é o mais irritante. Como é que ela aceita? Mas, usando aqui a máxima do NGA, good girls têm queda por bad niggas. Continuando, janeiro é o personagem tipo e aí o escritor envolta a vida de janeiro. Ele vai trazer também aqui a questão de uma das tias de janeiro, Gazefa, por exemplo, e vai fazer algo importante, vai fotografar a periferia de Luanda, é mesmo uma fotografia ou ilustração, se queremos considerar. E ele vai trazer aí as questões, por exemplo, as brigas, que nós já chamamos a atenção, crescerem jovens, o comércio nos mercados informais, nós conhecemos que existe nos mercados informais, vai trazer também aí denúncia desses hábitos que nós conhecemos de jovens que no nosso imaginário vão buscar feitiço para lutar. É incrível. Os outros estão a buscar feitiço para voar, para ir à lua, encontrar planetas ou fazer super coisas. Nós estamos a buscar feitiço para lutar, para ser o mais mau do bairro. Então, o Jacinto Leme vai trazer isso aí. Bom, trata-se então de uma obra que marca um tempo, uma sociedade que é a das periferias de Luanda daqueles tempos, dos anos 80, marca mesmo a periferia de Luanda dos anos 80, e em particular então, a vida de dois jovens enamorados, que Janeiro e Joaninha. Bom, agora vamos entrar no cerne da questão. O cerne da questão então era a questão dos neologismos. Onde é que entram os neologismos aqui? Já deixamos claro que, fazendo uma comparação de dois grandes artífices da palavra em Angola, que escritores, entre Luandino e Jacinto de Lemos está mais para a realidade do que Luandino. Nos estudos futuros sobre o tal português de Angola, que ainda não existe, então podemos falar de português em Angola, não português de Angola, porque não temos ainda uma norma. Considera-se importante o estudo das obras de Jacinto de Lemos. As 4 obras é muito importante. Como já a questão da semântica, a questão da construção frásica, por exemplo, a sintaxe, a questão do léxico. Vamos notar muito isto. Fugindo dos aspectos teóricos, mas fugindo assim a francês ou a inglês,
vamos deixar aqui claro algumas coisas. Quando falamos de neologismo, estamos a falar de todas as palavras tidas como novas, não é? Numa língua, ou durante um tempo. Mas estas palavras podem então surgir da língua ou podem surgir de uma outra língua. Veja, temos duas línguas, por exemplo, vamos falar do português. O português em Angola convive com as línguas Bantu e as línguas e a língua Khoi, San e então neste sistema multicultural o português está numa posição de adstrato. O que é uma posição de adstrato? É quando uma língua que não pertence àquele universo, àquela sociedade, aparece, convive com as outras sem que estas desapareçam. O que se tentou fazer aqui durante muito tempo era tentar aniquilar as línguas africanas. Aqui as línguas Bantu e as línguas Khoisan, por exemplo, a língua dos povos Khoi e San. Tal não aconteceu. Então, o português acabou por receber muita influência das línguas Bantu. E até porque nós aqui falamos português e é só notar o modo como nós construímos as frases, muitas vezes. Lugar em que tradicionalmente os portugueses colocam um advérbio no princípio da frase, nós tendemos a colocar no final da frase ou no meio da frase. Por exemplo, sempre estudo português. Eu estudo português sempre. Então, essas tendências não vamos encontrar, já sempre lemos. Depois vamos encontrar a questão dos empréstimos. Os empréstimos são também neologismos, porque não são próprios da língua. Então, ao surgirem, saem de uma língua para outra, acabam por ser também neologismos. O corpus é que nós encontramos muitos neologismos em Undengue, mas como nós em ciência é preciso usar um mecanismo, e esse mecanismo aqui na metodologia chamamos de corpus de separação. Okay? Estou a dizer, por exemplo, vou usar um dicionário. Quero dizer que quero que essa palavra, por exemplo, seja nova. Eu tenho que consultar se ela já existe dicionarizada. Se não existir, então sim, pode ser um neologismo, então pode ser considerado. Mas se existir, não há muita razão para então, dar digamos, relevância a esta palavra. E foi o que nós fizemos aqui. Usamos corpos de exclusão. Tiramos as palavras que não mereciam estar aí. Vamos registrar muitos dos neologismos encontrados em Undengue são empréstimos do Quimbundo. Temos aqui algum hibridismo. É o caso, por exemplo, de que dicotomonar, lá eu tenho uma frase, cota, com este fala dos assistentes, dicotomonou, ficou nervoso. Isso assim que é, esse dicotomonou poderia ser uma conjugação de um verbo dicotomonar, um pretérito perfeito, que em português próprio, aqui digamos que teríamos como sinônimos de enervar, zangar. E aí formado por duas bases, um radical quimbundo e uma desinência em português. Trata-se de um verbo híbrido, e aqui a essas palavras chamamos, como já dissemos,
de hibridismos. Depois encontramos, por exemplo, a questão de pluralização de alguns termos quimbundo, também, sempre de lemos. E nós também fizemos hoje isso. Nós que nascemos em Angola e não conhecemos propriamente os sistemas das línguas banto, acabamos por, às vezes, ofender mesmo em línguas banto. Ou seja, estamos a usar um termo de língua banto, mas pensando em português. É normal, em linguística isso é normal porque eu estou a falar em português, é muito normal. Mas se voltar para as línguas banto, já atropelou a palavra. Nós falamos, por exemplo, cotas. Não pode existir isso. Nas línguas banto, o plural não se faz no final da frase, da palavra. São línguas tão inteligentes e nós vamos notar aí que o plural vai ser feito com um prefixo nominal. Ou seja, a variação de prefixos nominais podem dizer então se é plural, singular, a questão do lugar, a questão, por exemplo, do aumentativo. E isso nós usamos às vezes também para o português. Quer dizer, é o nosso português que poderá vir a se chamar português angolano. Quando eu digo, por exemplo, já quer imaginar um termo, por exemplo, comi um quipão, vimos isso, esse quipão. Eu comi um pão tão grande, por exemplo. Ele usa um qui, esse qui é prefixo em línguas banto. Poderia ser usado para um aumentativo. Ou quando usamos, por exemplo, também o cá. Somos esse cabucado. Por exemplo, somos esse pouco. Este cá também prefixo. Então, o nosso sistema, a nossa gramática interna acaba por ter, já a nossa gramática interna vai estar contaminada por elementos destas línguas importantes, estas línguas regionais, como nós sempre defendemos, de Angola. E em Jacinto de Lemos vamos encontrar isto, por exemplo, no termo difunzas. Sabe, esse neologismo, difunzas. Diz no contexto, na página 59 da obra Undeng, as viagens pararam, as difunzas também foram reduzindo no seu número. Difunza aí está a falar então, confusão, briga, luta. E ele pluraliza este termo difunso. Outro aspecto a se destacar em Jacinto de Lemos poderia ser também a questão dos neologismos semânticos. Neologismo semântico, então estamos a falar daquelas palavras que elas já existem na língua, mas recebem outro significado. Palavras ou expressões, e aqui falamos da tal água do chefe, que agora está na moda. Existe isso, existe a água do chefe, existe. Quando vamos para Portugal e vamos dizer, por exemplo, água do chefe, irmão, será que ela é uma garrafa d'água que pertence ao chefe de uma empresa? Nós estamos numa empresa, água do chefe, ou eu quero água do chefe, ou o chefe quer água. Ou o chefe bebe, só tem uma marca que ele gosta de beber. Mas bom, nós aqui atribuímos um outro significado a essa expressão. Então, esse é um neologismo, pode ser estudado, é um neologismo semântico. Semântico e sintático, porque resulta de uma expressão. Em Jacinto de Lemos vamos encontrar isto, por exemplo, na página 59 desta obra, encontrar aí em Undeng, na 59, no contexto. E se não porem a pau, esta derrota vai terminar com a fuma deles, conhecidos como a malta do Zé. Este fuma que aparece com a ideia de fama.
Mas também esse fuma existe em Quimbundo. Também. A ideia de realce ou relevância existe. Pode ser um empréstimo e também pode ser, dependendo da leitura. E ontem aqui tivemos uma marca e eu chamei a atenção de que para o crítico, o discurso do crítico tem muito também a ver com a sua abordagem, tem muito a ver com os seus campos de pesquisa, os seus conhecimentos nos outros campos de pesquisa das áreas sociais, humanas e até mesmo das ciências naturais, por exemplo, ou exatas. Então, em literatura, a literatura como é um campo que permite saberes de muitas áreas, será importante encontrarmos, então, quanto mais o crítico conhecer outros campos, ele poderá colocar, então, estes campos no seu discurso crítico de uma obra. Digamos, se fosse aqui um brasileiro a fazer análise desse termo, ele diria que simplesmente se trata de um neologismo semântico. Nós temos aqui que também pode ser um empréstimo. Que existe em Quimbundo esse termo. Kufuma, por exemplo. Existe. Bom, o que mais podemos destacar, então, Jacinto de Lemos? Podemos destacar ainda as lexias inusitadas. O que é isso de lexias inusitadas? Estamos a falar daquelas palavras que nós criamos tendo em conta as onomatopeias, por exemplo, tendo em conta os sons da natureza, ou os sons de objetos ou tecnologias. Por exemplo, estamos aqui a ouvir o ar-condicionado e depois eu tento transcrever esse som do ar-condicionado. Então, ao tentar fazer isso poderá ser um som onomatopaico, uma palavra onomatopaica aí. É uma lexia inusitada. Quem disse que na verdade tem que ser representado assim? Nós é que criamos isto. E em Jacinto Lemos nós vamos encontrar isto. Por exemplo, a imitação do buzinar dos carros. Vejamos no contexto, por exemplo, a página 96 da obra Undengue. Assustou só ali no meio da estrada o berro do carro grande, que é um caminhão. Vamos sentir isto. Vamos encontrar isto em Jacinto de Lemos. Outro aspecto ainda sobre essas lexias inusitadas, onomatopeias, temos, por exemplo, a página 94, no contexto, a calça boa. Aqui ele tenta imitar o rasgar de uma calça, por exemplo, das calças. As pessoas ali, uou, e ele também faz isso. Então, bom, vou mostrar aqui o lado do humor em Jacinto de Lemos. Vamos notar dos processos curioso é que em Jacinto de Lemos, por exemplo, os processos mais conhecidos no campo da linguística de formação de palavras são então a derivação sufixal. Estamos aqui a dizer, por exemplo, aglutinação, justaposição, esses processos muito conhecidos. Ou prefixação. É pouco explorado. Mesmo também na nossa realidade, nós exploramos pouco estes processos. Nós gostamos de criar, mais por meio de hibridismos ou por expressões, do que propriamente criar neologismos por associação. Aqui, prefixação, por exemplo, por um prefixo. Feliz, por exemplo, quando eu digo infeliz, já é uma nova palavra. Então, podemos também passar por isso. E vamos notar, por exemplo, isso em Guimarães Rosa, vamos notar em Minha Couto, por exemplo, vamos notar esses processos. Vamos encontrar um pouco também em Luandino, mas já em Jacinto de Lemos não vamos encontrar muito isto. Mas encontramos, tanto é assim que a página 85 podemos notar aí, então, no contexto do exemplo,
Muitos queriam ouvir o professor. Começaram a ficar chateados com esta sabotação. Sabotação. Quer dizer, sabotagem, por exemplo. Sabotação. Temos aqui sabotar e depois então